E então, produção, podemos começar a nossa live de hoje? Sejam bem-vindos a mais uma live ao vivo para a gente falar sobre o direito militar. Eu me chamo Suzy Castro Magri e hoje eu vou te apresentar nichos do direito militar moderno. Vamos lá? Primeiro, vou te dizer que temos mais uma vez brindes, tá? Mais uma vez, vamos distribuir brindes para quem estiver ao vivo nos acompanhando nesta live. Claro que você não vai botar seus dados aqui na transmissão do YouTube. Você vai enviar para mim lá no Instagram, via direct, suzicastro.adv, seus dados para envio de um brinde totalmente gratuito. Você envia seu nome completo, o seu endereço completo, inclusive com CEP, seu e-mail e o seu WhatsApp. E aí eu te envio uma caneca. Hoje a nossa caneca é sobre Deodoro da Fonseca. Já tivemos sobre Maria Quitéria, já tivemos sobre Duque de Caxias e hoje é sobre Deodoro da Fonseca. E aí você vai fazendo uma coleção desses ilustres personagens que fazem parte da nossa história militar. Hoje vamos entrar no conteúdo da nossa live, porque hoje nós vamos falar sobre nichos de atuação em direito militar. Moderno, tá? Moderno. O direito militar é um ramo muito antigo e, tradicionalmente, ele é categorizado em três ramos, assim, básicos: direito penal militar, direito administrativo militar, e dentro dele as pessoas categorizam, colocam tudo dentro do administrativo militar, e o disciplinar militar, que também tem, digamos assim, documentos, atos normativos e legislações pertinentes ao administrativo militar, porém especificados ao disciplinar militar. Acontece que categorizar o direito militar apenas nessas três áreas não é nichar, é simplesmente falar superficialmente de conteúdos elementares de direito militar. Então, quando a gente vai estudando com profundidade este ramo do direito, a gente vai observando nichos. Quanto mais profundidade você tem dentro do direito militar, mais você observa nichos. E eu vou trazer aqui para você, com clareza, 6 nichos de direito militar moderno. Está bem? Por que moderno? Porque eles surgiram agora, com base em legislações novas, legislações amplas que trazem ali um aparato normativo intenso de atuação, certo? Então vamos começar. É, Começando pelo direito penal militar, dentro dele nós temos um grande nicho que surgiu em 2017. O que aconteceu? Tradicionalmente, o que era o crime militar? O crime militar era aquilo que estava previsto apenas no Código Penal Militar. Lá no passado, nós tínhamos o Código Penal da Armada. Era um código que especificava condutas típicas para eventualmente serem cometidas, né, que eventualmente seriam cometidas por militares, e estipulava penas muito duras. Houve, aspas, uma, digamos assim, modernização disso com o Código Penal Militar, que vocês já percebem que, nossa, ele já é bem antigo, né? Ele já estava precisando de uma atualização. Então, em 2017, nós tivemos o quê? Uma ampliação do conceito do que é crime militar, através da Lei 13.491. E essa lei estipulou que crime militar não é apenas o que está no Código Penal Militar, mas pode sim ser configurado com base em qualquer conduta típica prevista no Código Penal Comum, mas também na legislação penal extravagante. O que é a legislação penal extravagante? São leis que tipificam condutas como criminosas, e essa tipificação está fora do Código Penal Comum, por isso que são leis criminais extravagantes. Crimes ambientais, abuso de autoridade, combate à tortura, tem várias leis extravagantes, leis penais extravagantes. E agora, o crime militar pode ser tipificado também com base nessa legislação. Então, o que foi que surgiu? Surgiu o nicho moderno de atuação em direito penal militar extravagante. Isso significa que você vai ser um criminalista militar
porém nichado em leis penais extravagantes. Claro, dentre tantas leis penais extravagantes, há sim 3 básicas que, digamos assim, se conectam muito com a atuação militar e eventualmente podem configurar crime militar, com mais frequência do que em outras. E aí são 3 delas: a lei de combate à tortura, nós temos a lei de abuso de autoridade, nós temos a lei de drogas. Então essas 3 leis, eh, podem ser facilmente invocadas, acionadas no âmbito da justiça militar, por ter configurado ali um crime militar. Claro que os critérios de configuração do crime militar estão contidos lá no Código Penal Militar e tem a ver com o autor ser militar, hierarquia e disciplina militar, também em ocorrência em local sujeito à administração militar, ou seja, há critérios para você configurar um crime que está previsto lá na legislação penal comum e configurar ele como crime militar. Então, o primeiro nicho de atuação é ser criminalista, né, advogado atuante em penal militar extravagante. E esse é um nicho moderno porque ele surge em 2017. Então, ele é novo para mim, que já estudo direito militar há muito tempo atrás, mas também é novo para você, que está entrando agora em direito militar e já entra pode já entrar nichado a atuar desta forma, certo? Estudando especificamente essas leis penais extravagantes, de onde pode ser pensado e configurado um crime militar. E indo mais adiante, passando para o nosso próximo nicho, esse nicho eu pensei ele do direito penal militar, certo? Agora eu vou apresentar para vocês nichos pensados do direito administrativo militar. Olha só, o direito administrativo militar, ele tem como uma base assim geral o Estatuto dos Militares. Mas é uma base assim muito geral. Por quê? Porque várias coisas que estão ali dentro do Estatuto dos Militares são melhor especificadas, destrinchadas e reguladas com base em regulamentos específicos, normas específicas. O disciplinar militar, por exemplo, é pautado nos códigos disciplinares. Mas não é dele que eu vou falar. Ele aí já é uma área de atuação muito tradicional. Eu vou trazer para vocês a questão do nicho em proteção social do militar. Por quê? Só surgiu agora direitos e benefícios ao militar e seus familiares? Não. É porque uma robustez aconteceu nesse nicho, nessa área, com a Lei 13.954 de 2019. Recente. Recente, nós tivemos uma robustez do que seria a proteção social do militar, que comumente vocês escutam ser chamado de previdenciário militar, certo? Mas que a nomenclatura mais adequada aqui dentro do direito militar é proteção social ao militar. Bem, esse nicho, ele trata do quê? Remuneração, pensão, assistência de saúde. Portanto, abrange não apenas a figura do militar, mas também de seus dependentes. Nesse nicho, a clientela é imensa e ela é composta não apenas dos militares, também de civis dependentes desses militares que precisam acionar os advogados especialistas nessa área para rever, né, para obter ou rever direitos. Inclusive, tem acontecido uma situação que eu considero aqui como triste, que são pareceres do Tribunal de Contas da União mexendo com esses direitos, muitas vezes sem nem especificar nenhuma norma para fazer alterações nesses direitos. Então, possivelmente você já deve ter escutado falar, um parecer do TCU revisou uma reforma. Olhe, olhe, muitos advogados precisam estudar esses pareceres, certo? Faça aqui até uma convocação. Vamos parar de blá 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 em rede social? Crime militar é blá blá blá. Vamos estudar esses pareceres do TCU e vamos derrubar. Eu convoco aqui advogados a virem trabalhar nichados em proteção social do militar e digo mais, com foco em derrubar esses pareceres do TCU, muitos deles ilegais e inconstitucionais. Olha que nicho bonito, né? Você já chega resolvendo a vida
talvez você vai se tornar uma referência no país inteiro se você conseguir derrubar eh, determinados pareceres do TCU, porque são tantos que é necessário realmente que mais advogados venham, convoco não apenas para a advocacia, mas para fazer trabalhos também acadêmicos, certo? Estabelecendo aí um pouco mais de limite a essas atuações do TCU, que muitas delas estão sendo ilegais e inconstitucionais. Já cheguei nesse nicho botando quente, né? Gente, hoje vamos ter pássaros atacando? Não é possível. Gravar ao vivo tem dessas, tá? Tem dessas. Bom, esse é o meu segundo nicho que eu trago aqui para você. Já trago um problema que tem acontecido dentro desse nicho, que é para você já entrar procurando a solução para os teus clientes, tá? Cliente nesse nicho tem demais. E clientes desesperados por encontrar um advogado especialista para resolver os problemas deles, tá? Bom, mas também tem um outro nicho aqui, dentro aqui desse direito administrativo, focado em benefícios, né? Ou não benefícios. Vocês já ouviram falar do aumento de número de militares temporários, certo? Militares temporários era uma exceção. E desde 2020 tem crescido tanto o número de temporários nas Forças Armadas que a gente teme que passe a ser uma regra, para que a regra seja ser militar temporário e a exceção seja ser militar de carreira. Esse aumento do número de temporários fez também crescer um aumento de demanda por advogados especializados em entender o regime do militar temporário. Junto com esse regime do militar temporário, tem uma proteção social específica, certo? Os militares temporários, eles não adquirem estabilidade, mas eles, não é por isso que eles não tenham direitos. Eles não têm, claro que eles têm direito a uma certa proteção social, enquanto estão na atividade, sobretudo. Então, o terceiro nicho que eu trago para vocês é a atuação especializada em militares temporários. Você já vai chegar especialista em direito militar focado em militares temporários, certo? Nicho moderno que, inclusive, gente, aqui, ó, em 2024, teve uma ampliação da possibilidade de tempo de serviço de militares temporários do quadro de oficiais da área de saúde. Ó, aumentou de 8 anos o tempo de serviço para 9 anos e 11 meses. Temos detalhes aí envolvendo muitos oficiais da área de saúde, que são temporários. Então, esse foi o terceiro nicho que eu trouxe para você. Agora vamos entrar no quarto nicho. Olha, esse aqui eu atuo nele. Atuo nele com paixão, atuo nele assim, digamos, eu brinco dizendo assim, eu criei esse nicho. O que que é? O direito de família, certo? Nós não temos um direito de família militar. Nós temos o direito de família comum e nós temos um monte de normas de direito militar aí que afetam os familiares dos militares. Então, o que que acontece? Situações de guarda, situações de visita de menores, né? Situação de transferência de militar demandando a transferência do cônjuge. Tudo isso, mas é muito fácil, você invoca a legislação comum e agrega ao militar? Não, não é tão fácil assim como você possa pensar. O que tem acontecido, eu tenho pego, olhado assim, o que já chega para mim? O problema estabelecido por conta de um advogado que não tinha expertise em direitos e deveres dos militares. Aí chega para mim o quê? Doutora, fiz aqui um acordo de guarda compartilhada, eu sendo transferido para o norte, a criança, o meu filho, mora no sul, e eu fiz aqui um acordo me comprometendo a visitar essa criança de 15 em 15 dias. Não posso, doutora, porque eu estou no norte. Nem tem passagem aérea para eu ir de 15 em 15 dias, eu não tenho dinheiro para pagar essas passagens aéreas 15 em 15 dias, do norte para o sul. E pior, às vezes eu estou em missão e nem consigo telefonar para a criança. Aí sabe o que foi que a mãe da criança fez? Entrou com uma ação de abandono efetivo, de descumprimento. O que, que aconteceu? O acordo foi celebrado por um advogado que não sabia nada
sobre o que era a atuação de um militar. Então é como eu digo, o problema já surge para mim assim, estabelecido por conta de uma atuação anterior de um advogado que não entendia de direito militar. Então, esse direito de família focado na família militar, ele é uma mesclagem, ele é um estudo que você faz sobre o direito de família comum e como você vai buscar aplicar ele com base em direitos e deveres militares. Os militares têm deveres de estar escalado de serviço, pode ser escalado assim de imediato, sem uma previsão de 15 dias anterior, ele pode ser convocado da noite para o dia para uma missão, prestar de serviço, e aí isso dificulta o cumprimento dele de obrigações em relação à guarda, visita de filhos menores, e ele não pode ser prejudicado por uma situação dessa. Ou pior, ser transferido ex officio para uma outra unidade e precisar ficar revendo acordos anteriores estabelecidos na justiça ali comum, ficar buscando reverter isso, porém levando 1, 2, 3 anos para conseguir regular, certo? Uma situação que poderia ter sido evitada com base em bons acordos celebrados entre advogados militaristas, que conhecem muito bem o direito militar, mas que vão dar uma atuação focada na família militar, para a família militar. Esse ramo, esse nicho, eu tenho atuado, gostado muito de trabalhar com isso, porque eu tenho auxiliado muitos militares e seus familiares a resolverem problemas que lá na justiça comum, com advogados comuns, levariam anos, certo? Claro, buscando acordos, né? Resolvendo tudo com maior celeridade, explicando melhor as questões envolvidas aí nessas questões de família. Aí, claro que aqui dentro também nós temos a parte assim de violência doméstica, como eu acabei de explicar, crimes previstos na legislação penal comum, né, extravagante ou dentro do Código Penal comum, elas podem ser configuradas crimes militares. Então, pode acontecer de uma situação de violência doméstica ter configurado ali um crime militar, certo? E aí os procedimentos são muito específicos e as consequências também. Afastamento do lar daquele militar que mora em vila militar. A vila militar é um direito do militar viver com a sua família, não é um direito da família, porque senão a ex-mulher do militar, junto com os filhos do casamento anterior, também teria direito a uma vila militar, juntamente com a atual esposa e os filhos daquela esposa. Então, existem situações interessantes que precisam ser bem organizadas, que você precisa conhecer documentos administrativos militares, portarias, coisas ali relacionadas a essa vivência do militar, os direitos que ele tem em relação aos dependentes e aos familiares, tá? Mas também questões como violência doméstica, ou seja, que envolve crime, possivelmente crime militar, mas geralmente crime comum de violência doméstica, mas que vai repercutir efeitos do tipo afastamento do lar, definição de guarda provisória, definição de alimentos provisórios, coisas assim que precisam ser decididos de imediato, logo ali, naquele momento em que está se lidando com uma investigação de crime envolvendo violência doméstica, tá? Então, esse direito de família militar, ele é um nicho, porque você vai estudar consequências e relações em relação ao direito de família comum, mas nichando com aspectos de direito militar. Atuo nesse nicho, a clientela também é ávida por soluções imediatas, urgentes, e é um nicho que eu te convido também para entrar, certo? Então, nós temos também, além dessa questão do direito de família militar, né? Nós temos um outro nicho moderno que é a atuação em direito militar com perspectiva de gênero. O que é isso? Bem, em 2023, o CNJ ele aprovou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. 2023. Em 2025 agora, o Ministério Público Militar ele aprovou um protocolo para a atuação do Ministério Público Militar sob a perspectiva de gênero. O que eu estou querendo dizer com isso? É recente essa movimentação do Poder Judiciário e também do Ministério Público Militar fazer uma atuação sob a perspectiva de gênero. Isso não significa que vai proteger um gênero específico, notadamente a mulher, mas significa que há protocolos a serem empregados
certo? Para que aconteça aí esse processamento judicial com essa perspectiva. É nessa situação moderna em que há um nicho em direito militar. Inclusive, vocês já devem ter escutado falar alguma expressão do tipo proteção jurídica à mulher militar. Essa questão da proteção jurídica à mulher militar, ela é muito mais focada nos direitos de mulheres que estão em ambientes militares, as militares ou as civis que estão ali trabalhando em ambiente militar. Porém, aí é muito sucinto para se chamar de nicho. Proteção jurídica à mulher militar é algo muito sucinto para você chamar de nicho. O nicho correto é a atuação em direito militar sob perspectiva de gênero. Por quê? Porque você vai atuar não apenas encontrando ali o direito da mulher a ser resguardado. Você também vai atuar lembrando que, eventualmente, essas mulheres podem ser acusadas, respondendo, podem estar sendo, num processo de estar respondendo por acusações de terem praticado crime militar. E claro, a entrada de mulheres nas Forças Armadas só cresce. Por exemplo, nós temos nesse ano o alistamento militar feminino voluntário, que teve ampla adesão. Nós tivemos em 2024 a abertura de vagas para mulheres no concurso de soldado para fuzileiros navais. Então, a entrada de mulheres nas Forças Armadas tem acontecido como uma avalanche, cada vez mais temos mulheres ali entrando nas Forças Armadas e, obviamente, que elas não estão sujeitas a figurar apenas na condição de vítimas, né? Claro que elas estão ali um pouco mais vulneráveis a sofrerem algum tipo de situação relacionada a assédio, porque elas são novidade nesse ambiente militar, mas também estão sujeitas a, eventualmente, responderem pela prática de crime militar. E essa investigação sobre essa mulher, o processamento dos crimes em relação a esta mulher militar, a gente aqui já vem abrindo esse nicho de atuação em direito militar sob perspectiva de gênero. Então, se você aí é militante em direito das mulheres, se você gosta ali de defender esta causa com perspectiva de gênero, então eu te convoco a vir aqui trabalhar nichado no direito militar sob perspectiva de gênero. Seria um direito militar para mulheres, né? Uma advocacia em direito militar para mulheres. Mais uma vez, reforço que, como você aqui não é uma pessoa alienada e vai vislumbrar apenas uma mulher na condição de vítima, você vai se antecipar em estudar como vai defender essas mulheres que eventualmente possam vir ser acusadas de algum crime militar, e tudo isso com perspectiva de gênero. Eventualmente, uma mulher pode ser ali responder um crime, por exemplo, por omissão, que ela estava em uma escala de serviço em um dia em que aconteceu ali um crime militar. Então, existem várias situações em que a mulher pode estar vulnerável a responder por crimes militares, por ela estar simplesmente naquele ambiente de trabalho militar, naquele ambiente sob jurisdição militar. Então, você vem nichada para trabalhar sob a perspectiva de gênero, mas não apenas em levantar bandeirinha e defender direito a isso, direito àquilo, mas também levantar a sua bandeirinha de defender, eventualmente, criminalmente, uma mulher ou em processos administrativos disciplinares. Quanto mais mulheres estiverem atuando nas Forças Armadas, maior é a possibilidade de estarem sujeitas a responder alguma coisa, ou disciplinar militar ou criminal militar, certo? Esse é um outro nicho. E vamos para um próximo. Olha, esse outro nicho que eu vou apresentar para vocês, ele é assim, ele tem a ver com direito digital, direito militar cibernético, e aqui eu deixo em aberto a nomenclatura, tá? Enquanto que eu já digo que mais técnico lá sobre a perspectiva de gênero é você falar direito militar sob perspectiva de gênero, para você não cair no erro de resumir a atuação da mulher apenas proteção jurídica à mulher militar, resumindo a atuação em aparente perspectiva de que você só vai defendê-la, o direito dela, né? Que sempre ela vai ser uma vítima. Então, o mais técnico é você ver a perspectiva completa. Então, é sob perspectiva de gênero, eu faço assim
digamos, esse ajuste técnico na nomenclatura. Aqui nesse outro nicho, que a gente vai falar de direito militar cibernético, aqui eu já fico mais aberto, a situação já fica mais aberta para você ali identificar o nome desse teu nicho. Direito militar 4.0, direito militar cibernético, direito militar digital, com base em quê? Aqui você vai estudar as normas de lei de proteção de dados, de como que funcionam os ataques, o que está autorizado ao militar a agir no âmbito cibernético, certo? A utilização de drones, a utilização de bancos de dados, de áudio, de visual, como é que é a atuação militar nesses ambientes cibernéticos? Aqui nós temos atos normativos, portarias, legislações comuns que você pode estudar e adequar aqui para ficar nichado em atuar, no caso de precisar defender militares atuando nessas atividades, nesse meio, né, digital, cibernético. Bem, você vai nichar melhor isso, certo? Tenho aqui que dizer também que, hoje nós não temos, legislações tão especificadas sobre o que que o militar pode fazer nesses ambientes, tá. Inclusive eu tenho artigos sobre guerra cibernética, onde eu explico, e que a gente não tem uma legislação muito especificada sobre isso. Nós temos parâmetros, nós temos protocolos, recomendações internacionais, mas ainda é um ambiente legislativo muito aberto para a atuação do militar. Porém, depois que o problema acontece, é muito fácil abrir uma ação contra o militar acusando de ter feito algo para além do que ele estava previsto de fazer, quando na realidade não estava previsto nada sobre isso. Então aqui trata-se de um nicho em construção, com base no direito que temos, certo? E com base nos direitos que os militares têm para exercerem as suas missões constitucionais. Aqui eu tenho falado de forma ampla sobre militares, mas em cada nicho desses que eu abordei com vocês, tem uma diferença entre Forças Armadas e entre os militares estaduais, onde você vai nichar mais ainda. Por exemplo, na proteção social, aquela lei que eu falei para vocês, ela é sobre as Forças Armadas, certo? Mas em cada estado existe um conjunto de normas que vão regular a proteção social dos militares estaduais. Então, você vai ser especializado em proteção social do militar, das Forças Armadas e dos militares do teu estado. Então, cada estado da federação vai proporcionar um nicho específico em relação a essa proteção social. Aqui, na questão desse direito digital, cibernético, nós temos muito mais a questão de forças armadas, quando a gente pensa em guerra cibernética, em algo muito mais, digamos assim, amplo de atuação. Nós precisamos também lembrar que militares de forças armadas podem estar em atuação conjunta com militares estaduais ou então civis que atuam em segurança pública, então temos que lembrar dessa atuação conjunta, que também é uma outra forma de nichar a tua advocacia, né? Você ser especializado em operações conjuntas, por exemplo, aí você está atuando em relação a civis e militares atuando em conjuntamente. Mas em termos de direito cibernético aqui, nós também temos a questão dos militares estaduais. Ora, os militares estaduais, eles têm maiores restrições de atuação nesse espaço cibernético aqui, que de modo geral ele é regulado em termos de forças armadas, certo? Nem por isso eles deixam de utilizar essas ferramentas para desvendar os crimes. Então, nós temos aqui um nicho que envolve crime e direito digital. Crime que ainda a gente não pode especificar que é um crime cibernético, porém, ele pode ser enquadrado em outro tipo de crime previsto ali na legislação penal ou comum e sendo especificado o crime militar, certo? Esse nicho aqui, ele é um nicho que está ainda em organização, em crescimento, e você pode ser um desenvolvedor de atuação nesse nicho, tá? Temos muitos outros nichos em formação.
Eu falei aqui para vocês os mais evidentes e os que já têm clientela relevante para você escolher e atuar. Agora, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Nós temos a PEC 7 de 2024. Está tramitando, certo? Que ela vai, se ela for aprovada, causar uma ampliação de competência da Justiça Militar para a Justiça Militar, certo? Julgar, processar e julgar ilícitos disciplinares militares. Uma vez que essa PEC 7 de 2024 ela seja aprovada, nós vamos ter um novo boom de ampliação de competência da Justiça Militar. E aí é onde já vai surgir um novo nicho. Porque se o direito disciplinar militar hoje, ele é uma atuação em âmbito administrativo, ele vai se transformar em uma atuação em âmbito judicial. Minha gente, é um nicho que ainda não nasceu, mas já deve ter advogados ali preparados para pegar esse nicho. E aí já é um nicho também que eu deixo como exemplo, tá bom? Bem, o direito militar, ele é imenso. Se você não tinha escutado falar sobre ele, porque você não viu na graduação, ou se você escutou falar e achou algo muito longe, complexo e que acontece assim muito raramente, você está equivocado e você está deixando de perceber uma área extremamente ampla, onde se busca novos advogados com urgência para atuarem com expertise em ali, certo? O nosso projeto do Zero ao Direito Militar, ele tem esse intuito de capacitar mais pessoas para atuarem em direito militar. E é por isso que ele é do zero mesmo. Claro, vocês remetem esse nome a alguns cursos que tem por aí, né, do zero ao milhão, sei lá. Tem várias coisas do zero a sei lá, se ficar milionário, né? Nesse caso, gente, realmente precisa utilizar essa nomenclatura do zero, porque muitas pessoas chegam no direito militar achando que já sabem as bases porque conhece o penal comum, porque conhece o administrativo. Não, gente, é um universo novo que tem princípios diferentes, que tem padrões de atuação diferentes, que tem normas completamente diferentes e que não seguem necessariamente uma lógica igual à do âmbito civil. Então você precisa vir para cá com uma humildade de que você precisa aprender do zero. E claro, nós temos aqui várias oportunidades de ingressar nesse ramo, porque nós temos nesse projeto do zero ao direito militar cursos de extensão certificado pelo MEC, 60 horas, onde você vai ter um panorama do que é o direito militar. Mas também temos uma pós-graduação que dentro dela tem mais de 400 horas de aulas previstos ali várias disciplinas, onde vai te levar do zero até um aprofundamento. Você vai conhecer desde as bases de história militar, vivência militar, você vai conhecer as áreas de atuação e alguns nichos dentro dessas áreas. Você vai conhecer a legislação, por exemplo, de proteção social do militar, aplicada a casos práticos. Você vai conhecer também direito humanitário, o que é isso, porque eventualmente militares das Forças Armadas podem estar em missões lá fora e você vai ter que ter uma noção disso também. Então, a pós-graduação é um conteúdo bem extenso que te coloca com uma segurança de que você de fato vai conhecer o direito militar para a advocacia, com foco em advogar em direito militar. Mas nós também temos nesse projeto cursos livres com menor carga horária, e esses não têm a certificação do MEC por causa da carga horária. Eles são livres, têm menor carga horária, mas são mais focados em, por exemplo, a atualização de jurisprudência, atualizações em legislação. São esses cursos livres, eles também servem muito para os concurseiros que precisam ter do nada uma noção de questões aprofundadas de direito militar para poder ir fazer suas provas. Então, esse projeto ele é muito inclusivo. Ele é muito inclusivo. Ele não é um desses cursos em que você chega e já tem as pessoas falando
difícil, termos difíceis e você vai ficar boiando. Também não são aulas ao vivo, são aulas gravadas, onde o aproveitamento de tempo em relação ao conteúdo é otimizado. As aulas ao vivo têm aquela vantagem da interação, mas tem o prejuízo de, às vezes, você perder um tempo de aula ao vivo muito grande, um professor se divagando em assuntos ali que não vão te trazer a base daquele conteúdo. Porque precisamos aqui ter a teoria estudada com o quê? Com uma esquematização, com uma especificação de um passo a passo para você sair entendendo essa teoria. E não já chegando aqui dando casos práticos e você não sabe nem qual foi a legislação que foi invocada, né? Então este projeto ele é criado por uma advogada, certo? Que entende a necessidade de se conhecer o direito militar do zero e indo até os seus pontos mais aprofundados, tá bem? Hoje nós temos nesse momento aqui na descrição desta live um link de pré-inscrição para pós-graduação. Nós teremos em um momento oportuno a divulgação de um link já para inscrição dos cursos, já para inscrição da pós. Esse ainda não é o momento da gente divulgar esse link, por quê? Porque esses nossos primeiros inscritos na pós-graduação terão benefícios únicos e exclusivos de lançamento. E a partir disso, depois dessa primeira turma montada, a gente libera todos os links de inscrição em todos os cursos, a nossa plataforma. Lembrando que nossa parceria é com a Anhanguera Educacional, portanto, uma instituição antiga de renome que faz parte do imenso grupo educacional Cogna, certo? Nossos vídeos estarão em uma plataforma educacional já há muito tempo sendo utilizada e atualizada com frequência, que não tem assim problemas com cair ou com superlotação, nada disso, são plataformas educacionais próprias da instituição e nós temos felicidade de ter essa parceria, porque prezamos muito pela qualidade deste conteúdo e, portanto, submetemos o nosso projeto pedagógico primeiro ao crivo dessa instituição e após ao crivo do MEC. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse panorama de nichos modernos em direito militar, certo? Assim que a primeira turma for formada, nós estaremos com o link de inscrição direto nos cursos mais diversos que temos dentro desse projeto do Zero ao Direito Militar. Então, primeiro, temos essa pré-inscrição para a pós-graduação, tá bom? Então é isso, tenham um bom domingo, um beijo e eu vejo vocês na nossa próxima live, onde vamos falar um pouco mais sobre o que é a advocacia militar. Tchau, tchau!